Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, estamos na presença do Todo-Poderoso, liberando uma palavra de vida ao seu coração. Queridos, o sentimento nesses dias tem sido uma série escatológica sobre o tema a revelação das 7 igrejas do Apocalipse. E olha, nós acabamos de falar sobre Esmirna. Acabamos de dizer aqui acerca de Esmirna, queridos, que foi aquele início, aquele princípio da chegada de Constantino, do Império Romano dentro da igreja, e aquela mudança radical que iniciou ali com sérias situações, né? E depois de Esmirna, nós temos o que? Nós temos Pérgamo. Olha só, Pérgamo significa união, cidadela, fortaleza. Então, por um lado, houve uma união. União do quê? O Império Romano uniu-se à igreja, né? E então ela se tornou uma cidadela, uma fortaleza. Olhando pelo lado de fora, puxa, então ficou forte, porque o Império Romano agora entrou com tudo, Constantino é imperador, e não sei o que, não sei o que. Bom, essa é uma visão humana. Essa é uma visão humana, queridos, né? Nós precisamos ter uma visão espiritual. Olhar no espírito a vida da igreja, a revelação da igreja, que Deus tem para a igreja. E então, Pérgamo, amados irmãos, com a inserção do romanismo, com a inserção do Império Romano, né? Então agora o Império começou a dominar. E o que aconteceu? Logo no final, última parte do 6º século, lá pelo ano 300 e pouco, 313 mais ou menos depois de Cristo, então já foi, amados irmãos, estabelecido algo interessante você lembrar. Foi estabelecido o quê? Amados irmãos, a era papal, né? Já foi estabelecido. E então, o que acontece? A igreja, amados, em Pérgamo, começou a sofrer. Eu quero ler com você a igreja em Pérgamo, que está no livro de Apocalipse. Vamos lá, capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, diz assim: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde vive, onde está, que é o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra ti algumas coisas. Você tem aí pessoas que apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-as a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve e até você, e lutarei contra você, contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor darei o maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Meu Deus, queridos, olha só, Pérgamo agora é uma união. Então, a Pérgamo agora houve uma mistura entre os crentes e os romanos. E os romanos disseram, nós somos crentes também. E Constantino disse, também sou crente. E agora? Agora, olhando do lado de fora, você vê uma potência. Mas olhando do lado de dentro, você vê uma divisão. Você consegue entender o que eu estou falando? Existe uma diferença entre a visão do lado de fora e a visão do lado de dentro. E a visão do espírito, ela é do lado de dentro, né? Então, amados irmãos, a questão total está dentro. A igreja agora está prostituída, a igreja agora está misturada. Então, Pérgamo sofre esse tipo de problema. E o Senhor vem falar com Pérgamo de forma tremenda. Ele fala assim, eu sei que você vive onde está o trono de Satanás. Meu Deus, queridos, uma coisa que era tremenda em Éfeso, que era um sofrimento maravilhoso, era algo glorioso. Agora vem Esmirna, né? O início de uma comunhão. E agora vem Pérgamo, que é a realidade de uma comunhão, de uma união que não deu certo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, que como igreja, nós precisamos saber onde vamos nos unir. Onde vamos nos unir, né? Tem um ditado popular que fala assim, eu preciso saber onde que eu vou amarrar meu burro. Aí você fala, tá chamando de burro, pastor? Não, irmãos, nós temos uma alma dentro de nós, que é um burrinho, tá? É teimosa. A nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoção, ela quer nos levar em todo que é lugar.
E hoje, facilmente, se nós não tivermos discernimento e viver uma vida com Deus, irmãos, nós somos levados pela vida da alma, pelo ego, pelo egocentrismo. Somos levados, irmãos, e muitas vezes nós nos complicamos. É o que aconteceu exatamente lá. Igreja, irmãos, recebeu agora uma situação muito séria que está complicando. E agora Deus diz assim, então você vive no trono de Satanás. Em Pérgamo começou a acontecer coisas horríveis, como por exemplo Antipas, que foi morto naquela cidade. Por que Antipas foi morto? Porque Antipas significa alguém que é contra tudo. Então quando o império, a vida imperial iniciou dentro da igreja, Antipas, com certeza, irmãos, não foi a favor. E por ele não ser a favor do império, ele foi morto. Meu Deus! E Antipas era um servo de Deus. Antipas era fiel, era homem de Deus. Então, é exatamente o que acontece, irmãos. Quando a união, ela não é de Deus, quando a união não provém da vontade de Deus, acontece morte. A situação é muito complicada. E agora, essa igreja em Pérgamo, esse período da igreja está muito negro, está muito ruim, está muito difícil. Porque agora, amados irmãos, a perseguição não é simples agora. Agora tem perseguição cerrada, diária, né? E diz aqui, então, Antipas foi minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Misericórdia. Será que... Deixa eu fazer uma pergunta. Em que condição está vivendo a igreja hoje? Uma cidadela também. Está vivendo numa cidadela? Porque hoje a igreja, irmãos, ela se uniu ao sistema. Essa união que está falando aqui, amados, essa união é a união da igreja com o mundo, é a união da igreja com o sistema, né? Pérgamo significa união com o mundo, com o sistema, né? E agora, amados irmãos, tudo muda, porque agora a hierarquia é uma realidade. Aqui está falando que o Pérgamo, irmão, seguia as práticas dos nicolaítas. Não só nicolaíta, mas também a prática de Balaão. O que Balaão fazia? Ensinava Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel. Então agora começou uma guerra generalizada no meio dos irmãos. Antipas é morto. Irmãos, o nicolaítismo é revivido. Anteriormente o nicolaítismo foi abolido. Agora o nicolaítismo volta. Por que volta? Porque a igreja agora é imperial. Agora tem um império, tem que ser considerado. Agora nós temos o imperador, agora nós temos os súditos desse imperador, agora nós temos as pessoas que trabalham hierarquicamente lá do lado do imperador. Então essas pessoas na igreja, elas têm que ser diferentes. Esse sistema maléfico, satânico, continua ainda hoje, irmãos, no meio da igreja. Amados, existem pessoas intocáveis no meio da igreja, intocáveis entre aspas, né? Pessoas que se acham e que dizem eu sou, eu tenho. E já hoje olham para a igreja, irmãos amados, olham para os irmãos como uma ralé e ele está por cima. Misericórdia, gente. O único Senhor da igreja é Jesus Cristo. Eu e você, nós somos a igreja. Nós somos dependentes do Senhor, nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Então a história da igreja, irmãos, ela se repete. A questão Pérgamo se repete em nossos dias. O nicolaítismo é forte, o sistema balaonita, que é, amados irmãos, lançar tropeço contra os irmãos, contra os filhos de Israel, né? É profetizar na alma, foi o caso de Balaão. Tá? Tanto que Deus veio tratar sério com ele, fazendo até aquela mula falar diante do profeta. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo essa era em que as considerações não são mais plenas, em que não dá para confiar mais quase nas pessoas, porque as pessoas mudam. Hoje são uma coisa, amanhã são outra. Parece que o sistema imperial maleficamente está danificando a cabeça das pessoas. Então, Pérgamo, amados, é um tempo de sofrimento. Antipas morto, família de Antipas chorando, sabe? Os balaonitas, sabe, continuando, fazendo a obra, os nicolaítas crescendo, né? A hierarquia crescendo a cada dia. Meus amados irmãos, como é sério isso, né? Então, a prática de Balaão e a prática do nicolaíta e a prática de matar crentes agora já começou a ser uma realidade em Pérgamo. Vai piorar na próxima igreja, mas em Pérgamo já começou a ser uma realidade. Então, amados, eu olho então para a igreja, como eu falei no início, eu falei que as 7 igrejas representam a igreja.
Então as 7 igrejas, por mais que fossem igrejas reais, mas representam, irmão, o andamento da igreja de Cristo em todos os séculos, em todos os tempos. Eu e você estamos vivendo nessa era, e na nossa era, queridos, não está diferente. Podemos ver claramente a situação da igreja. O dia que eu e você nos convertemos era maravilhoso. Primeiro amor, depois veio o segundo passo, o terceiro passo, até chegar a Pérgamo. Pérgamo é a união, Pérgamo é onde nós abrimos uma porta, irmãos, para aliança, sabe? E aliançamos com qualquer pessoa. Hoje, o sistema de Mamon, sabe qual que é o sistema de Mamon? É o sistema financeiro. Esse sistema, irmãos, tá tocando a vida de líderes cristãos. E a maioria dos líderes cristãos estão se unindo ao sistema financeiro, business, estão ali preocupados, sabe, irmãos, com negócio. E a igreja, entre aspas, de hoje se tornou um grande negócio, se tornou, amados irmãos, uma fonte de renda para se ficar rico e milionário. E isso, irmãos, vai ser tratado naquele dia e vai ser tomado conta pelo Senhor. Então é muito sério, sabe, a situação que vemos hoje, né? Quando na realidade a igreja precisa voltar à prática as suas primeiras obras. E Deus está chamando a igreja. Em Pérgamo eu sinto uma chamada muito forte. Em Pérgamo eu tenho uma experiência com Deus. Em Pérgamo meu irmão Antipas morre. Em Pérgamo, amados irmãos, existem pessoas lançando tropeço diante dos outros. Em Pérgamo o nicolaítismo é ressuscitado. Em Pérgamo, irmãos, acontecem coisas horríveis. Mas eu e você, nessa vida, amados irmãos, comparada a Pérgamo, precisamos de rendição. E eu te convido a orar comigo agora. Grande Deus, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, a tua palavra diz: aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Então, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor sustente a cada um de nós na vida da igreja. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Obrigado por estar comigo. Receba essa palavra no Espírito. Beijão e até amanhã. Fica comigo.